Boa noite, meu nome é Isabela e hoje eu vou trazer o estudo de jovens para os jovens aqui da Igreja Vida Nova. Muito obrigada pelo convite, fico muito honrada de poder falar com vocês, de poder compartilhar um pouco do que Deus tem falado ao meu coração. Espero que Deus possa falar ao coração de vocês também, assim como Ele tem falado comigo, assim como Ele tem me ensinado por meio desse estudo. Hoje eu queria ler com vocês e estudar, pensar um pouco no capítulo 12 do livro de Eclesiastes. Então você pode abrir a sua Bíblia, aí no capítulo 12 do livro de Eclesiastes, a gente vai ler o versículo 1 ao versículo 8. Então são 8 versículos. Se você tiver alguma coisa aí que te atrapalha, que tira a sua atenção, que você possa colocar de lado, desligar, e para que a gente possa concentrar e que Deus possa falar conosco por meio dessa leitura também, tá? Então, a minha Bíblia está na versão NVT, pode ser um pouco diferente da sua. Então, capítulo 12, versículo 1 ao 8, diz assim: Não se esqueça do seu Criador nos dias da sua juventude. Honre-o enquanto você é jovem, antes que venham os tempos difíceis e cheguem os anos em que você dirá: não tenho mais prazer em viver. Lembre-se dele antes que o sol, a lua e as estrelas percam o brilho aos seus olhos e as nuvens voltem a cobrir o céu depois da chuva. Lembre-se dele antes que as suas pernas comecem a tremer e antes que os seus ombros se encurvem. Lembre-se dele antes que os poucos dentes que lhe restam já não possam mastigar e antes que os seus olhos deixem de ver com clareza. Lembre-se dele antes que os seus ouvidos fiquem fracos e você já não ouça o som das pessoas trabalhando nas ruas. Hoje você levanta com o primeiro canto dos pássaros, mas um dia não os ouvirá mais. Lembre-se dele antes que você tenha medo de cair e se preocupe com os perigos nas ruas, antes que os seus cabelos fiquem brancos como uma amendoeira em flor e você se arraste como um gafanhoto prestes a morrer, e antes que você perca o desejo. Lembre-se dele antes que falte pouco para descer ao túmulo, seu lar eterno, quando os pranteadores chorarão em seu funeral. Sim, lembre-se de seu Criador agora enquanto você é jovem, antes que o fio da prata da vida se rompa e antes que a taça de ouro se quebre. Não espere até que o cântaro se despedace junto à fonte e a roldana se parta junto ao poço, pois então o pó voltará à terra e o espírito voltará a Deus que o deu. Esse livro de Eclesiastes, ele foi escrito por Salomão, segundo os teólogos, segundo os estudiosos. E nesse livro Salomão fala muito de coisas que a gente encontra no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, de questões que nós mesmos nos fazemos, que nós nos perguntamos. E se você não teve a oportunidade ainda de ler esse livro, leia, ele é bem curtinho, bem tranquilo de ler e traz muitas questões que nos fazem pensar. É um livro que tem muitas perguntas retóricas, que são aquelas perguntas que a gente já sabe a resposta, mas que é exatamente esse é o intuito dessas perguntas, de nos fazer pensar, de nos fazer lembrar de coisas que às vezes a gente já sabe, mas que tá ali meio encoberto, que a gente não pensou muito sobre isso. E é um livro também que traz muito de filosofia e muito de questões do nosso dia, questões do nosso cotidiano, questões mais profundas também, questões que lidam com o sentido da vida. É muito legal nós pensarmos sobre isso, enquanto cristãos. Qual que é o sentido da vida? Qual é o significado da vida? E muitas vezes a gente esquece, a gente sabe, mas a gente esquece disso por tantas coisas que a gente vive, pelo trabalho, pelas dificuldades, pelas nossas escolhas, pela rotina. Então é algo muito importante para a gente estar sempre lembrando, sempre trazendo à memória. E tem 2 termos que eu gostaria de destacar, que Salomão cita muito nesse livro, que o primeiro é a vaidade. Então Salomão diz que tudo que nós fazemos é vaidade, se Deus não está no meio disso. Então o nosso trabalho, os nossos bens, as nossas escolhas, os nossos sonhos, os nossos relacionamentos, as coisas que a gente gosta, e tudo isso acaba sendo vaidade se Deus não está no meio dessas coisas, se Deus não está no centro disso. O outro termo que Salomão diz muito e que me faz pensar muito também é correr atrás do vento. É o termo que ele usa em muitos versículos desse livro de Eclesiastes, no sentido de quando a gente para pensar,
Vocês conseguem imaginar uma pessoa correndo atrás do vento? Vocês conseguem se imaginar correndo atrás do vento? O quão louco, o quão absurdo isso é, o quão sem sentido e inútil isso é, correr atrás do vento. E Salomão fala que quando a gente vive a nossa vida, quando a gente coloca energia, a gente empenha, coloca o nosso empenho e dedicação em coisas que Deus não está, em coisas que estão longe de Deus, é como se a gente estivesse correndo atrás do vento. Então é uma conclusão muito forte, né? É uma comparação, é uma analogia muito forte. É como se fosse ridículo nós vivermos a nossa vida sem Deus. É como correr atrás do vento, correr atrás de algo que a gente não vê, que a gente não consegue pegar, que a gente não consegue tocar, que é inútil. Então é bem forte, é bem assim impactante até, mas é algo que Salomão nos ensina e que ele reflete e que ele conclui e que nós podemos aprender hoje também, voltado para os nossos dias. Então, pensando nessa introdução, nessa essência que Salomão coloca nesse livro de Eclesiastes, eu queria falar um pouco mais voltado para jovens, para nós enquanto jovens, né? Nesses textos, nesses versículos que nós lemos, como eu posso entender o que Salomão fala para mim, o que Deus fala para mim enquanto jovem. E começando o primeiro ponto que eu gostaria de trazer a vocês, eu queria lembrar de alguns versículos que nós lemos que diz assim, que a gente tem que aproveitar a nossa juventude, que a gente tem que se lembrar de Deus na nossa juventude enquanto a gente ainda consegue ler, enquanto a gente ainda consegue escutar de uma forma bem nítida, enquanto a gente consegue ver com clareza, enquanto a gente tem força nas pernas, enquanto a gente ainda consegue fazer e ter energia para fazer muitas coisas no mesmo dia, e enquanto a gente tem saúde, enquanto a gente ainda vive de uma forma com energia e disposta. Então, quando eu li isso, eu me lembro que eu temi a velhice. Eu lembro que eu fiquei pensando, não quero ser velho, não quero não enxergar mais como eu enxergo hoje. É claro que eu já não enxergo muito bem, né? Eu preciso de lente, preciso de óculos para enxergar. Mas pode ser que quando eu fique idosa, eu vou enxergar menos ainda, eu vou ter mais dificuldade para enxergar, eu vou ter mais dificuldade para ouvir as coisas. Então eu fiquei receosa de um dia ser uma pessoa idosa, de um dia ser uma pessoa que é velha. E estudando um pouco mais sobre esse texto, sobre esses versículos, Salomão nos ensina, que é o primeiro ponto que eu gostaria de enfatizar agora, Salomão nos ensina que nós não devemos temer em si a velhice, nós devemos temer não aproveitar a nossa juventude, nós devemos temer não aproveitar o que eu sou enquanto jovem, aproveitar o que ser jovem me dá, me propõe, me disponibiliza a fazer, a ser, a ter. Então, nós somos jovens e nós temos características que nos diferenciam de uma pessoa que é idosa. E isso é muito bom, porque nós vivemos o agora, nós vivemos o dia de hoje. E hoje nós somos pessoas jovens. Hoje a gente consegue fazer coisas que daqui uns 30, 40 anos, 50 anos a gente já não vai conseguir. E eu falo isso no sentido de que nós temos que aproveitar mesmo, que nós temos energia para acordar 4 horas da manhã, subir o morro e viver o restante do dia de uma forma bem saudável, tranquilo, conseguir fazer várias coisas no nosso dia. A gente tem que aproveitar enquanto a gente consegue assistir vários filmes, enquanto a gente tem energia para passar, virar a noite acordado e maratonar séries, enquanto a gente consegue ter disponibilidade de tempo para fazer muitas coisas, para aprender coisas diferentes, enquanto a gente tem capacidade para aprender mais rápido que uma pessoa mais velha já não tem tanto essa capacidade. Até para se adaptar, nós conseguimos nos adaptar às coisas, às mudanças da nossa sociedade, da nossa vida, de uma forma mais rápida e melhor do que uma pessoa mais velha. Então a gente tem que aproveitar sim essas coisas. Quando a gente compara pessoas que já são casadas, que já têm uma família, com pessoas que ainda não, com jovens que ainda não têm uma família, que ainda não são casados, a gente consegue perceber que esses jovens, eles
tem mais disponibilidade de tempo, tem uma disponibilidade de energia, disponibilidade de dinheiro até, para coisas diferentes do que essas pessoas que são casadas e têm filhos. Então, são prazeres que a gente ainda tem, que a gente pode investir o nosso dinheiro em coisas que a gente quer, em coisas que a gente tem prioridade no momento, em coisas que a gente sonha em fazer. E já uma pessoa casada, uma pessoa com família, já não tem tanta essa abertura tão grande para fazer essas coisas. As responsabilidades são diferentes, os planos são diferentes, as prioridades são diferentes. Então, Salomão nos ensina que a gente tem que aproveitar sim. Deus nos dá esse momento, nós vivemos esse momento hoje de jovens, de juventude, e nós temos que aproveitar sim isso que Deus nos dá. Essa energia, essa disponibilidade, esse tempo, essas prioridades que para nós hoje são importantes, essas coisas que nos caracterizam enquanto jovens. Então é agora que a gente consegue aprender um idioma diferente, que a gente consegue ter mais tempo para estudar um idioma, ter mais tempo para estudar um instrumento, ter mais tempo para aprender algo legal que a gente queria, para assistir séries, para assistir filmes, para conviver com os nossos amigos, com família, para conversar, para rir, para ir para lugares diferentes, viajar. Então é agora que a gente consegue fazer isso. É agora que a gente consegue ter energia, ter tudo que um jovem tem para fazer essas coisas. Deus nos chama para aproveitar isso. A gente tem que temer não aproveitar isso. E é isso que Salomão nos ensina. Mas indo para o nosso segundo ponto, que está embasado muito no que Salomão coloca como essência desse livro de Eclesiastes, nós devemos não só temer não aproveitar a minha juventude, a sua juventude, a nossa juventude. Nós devemos também temer viver essa juventude que nós temos hoje fora de Deus. Voltando lá no início que eu falei de correr atrás do tempo. Poxa, eu posso chegar na minha velhice, lá com meus 60, 70 anos e pensar, nossa, eu aproveitei muito a minha juventude, foi muito boa, eu consegui fazer coisas que um jovem consegue fazer e hoje eu já não consigo fazer porque sou idosa. Se eu chegar nesse momento e pensar somente assim, não vai ter valido a pena, não vai ter tido sentido e significado nenhum se eu não vivi essa minha juventude para Deus. Se eu não coloquei Deus no centro dos meus dias, das minhas capacidades, da minha energia, da minha disponibilidade. Então, não adianta nada eu aproveitar minha juventude, legal, se eu vivo essa juventude longe de Deus. Se eu vivo essa juventude, se eu vivo todas essas coisas que eu enumerei aqui, fora da presença de Deus. Se Deus não está no meio de nenhuma delas, se Deus não está no centro de nenhuma delas, nada faz sentido, nada vale a pena. Então, esse é o segundo ponto que eu gostaria de conversar e enfatizar com vocês. E para isso, eu gostaria de trazer o exemplo de um jovem na Bíblia, que talvez você já tenha ouvido falar sobre, que é Daniel. Daniel tem um livro, né? Nós temos um livro na Bíblia que conta a história de Daniel, conta quem Daniel foi, o que Daniel viveu e como ele é um exemplo pra gente hoje e como nós podemos espelhar a nossa vida naquilo que Daniel foi. E se você não leu ainda, tire um tempinho para ler um pouco desse livro, para aprender sobre Daniel, e é muito interessante conhecer a vida dele, né? Daniel, ele foi um jovem e no início, né, no início desse livro, da história de Daniel, ele provavelmente tinha uns 16, 17 anos, então ele era um adolescente, talvez muito mais novo do que muitos dos que estão assistindo esse vídeo aí, principalmente eu, né? E Daniel, mesmo sendo muito jovem, muito novo, sem experiência para muitas coisas, até imaturo para algumas coisas, ele foi um exemplo incrível de como uma pessoa jovem pode viver de forma que agrade a Deus. Daniel, ele foi levado da terra natal dele, ele foi tirado do país dele, dos costumes dele, da onde ele cresceu, da onde tinha pessoas que viviam as mesmas coisas que ele, e foi levado para a Babilônia. Lá na Babilônia era um lugar que tinham costumes pagãos, que tinham costumes que idolatravam a ídolos, costumes diferentes do que ele vivia, conhecimentos, estudos diferentes, uma língua diferente, e ele teria que servir a um rei.
Ele foi levado como uma pessoa que iria servir a um rei. Então ele foi tirado de um contexto e colocado, jogado num outro contexto, um contexto totalmente diferente do dele. E mesmo com essas dificuldades, Daniel, novinho, jovem, foi um exemplo incrível de como nós podemos espelhar a nossa juventude e na forma como ele viveu. Então, Daniel é um exemplo muito grande disso. Você pode ler lá o livro. Não vou falar muito sobre ele aqui pra gente não ficar muito tempo, mas depois vai lá, leia e aprenda um pouco sobre quem Daniel foi. E é um exemplo que eu gosto muito, é um livro que eu gosto muito também de ler, de conversar, de estudar. E é isso que Salomão nos chama a fazer, é isso que Salomão nos impele a fazer, para que nós possamos viver a nossa juventude de forma temente a Deus. E para isso eu queria ler também 2 versículos, que um deles está em Salmo, está no Salmo 111. Então você pode abrir a sua Bíblia no Salmo 111, nós vamos ler o versículo 10, que diz assim: O temor do Senhor é o princípio do conhecimento. Todos que obedecem a seus mandamentos mostram bom senso. Louvem-no para sempre. Então é legal quando a gente é considerado como uma pessoa que conhece das coisas, né? Que sabe das coisas, que sabe do que está falando, que tem boas opiniões, que demonstra algo diferente. E para a Bíblia, para o que nós conhecemos enquanto cristãos, uma pessoa que de fato tem conhecimento e tem bom senso é aquela que teme a Deus. E esse temer a Deus, ele está relacionado com respeito, com uma reverência muito grande, no sentido de que Deus é muito sábio, Deus é melhor em todas as coisas, em todas as áreas, em todos os aspectos do que eu, e nisso eu tenho temor a Ele, eu tenho reverência, eu tenho respeito a Ele, eu admiro a Ele e eu quero me parecer como Ele. Nesse sentido que nós podemos temer a Deus. E nós vemos isso em muitos versículos da Bíblia. No outro versículo que eu gostaria de ler é o versículo que está lá no livro de Eclesiastes mesmo, no capítulo 12. É o penúltimo versículo deste livro e desse capítulo também. Uma observação bem interessante também, esse livro, esses versos que nós lemos, e esse penúltimo verso também que nós vamos ler, ele é considerado como a conclusão. Então esse capítulo 12 é considerado como a conclusão daquilo que Salomão falou em todo o livro, em todos os outros capítulos. E é legal porque a gente está aplicando esse capítulo e esses versículos para a nossa vida enquanto jovens. No versículo 13 diz assim: Aqui termina o meu relato. Essa é a minha conclusão. Tema a Deus e obedeça aos seus mandamentos, pois esse é o dever de todos. Então, Salomão nos chama a temer a Deus. Concluindo tudo que ele falou aqui nesse livro, tudo que ele falou nesses versículos, eu, enquanto jovem, devo temer a Deus. Eu, enquanto jovem, devo colocar a minha vida, a minha energia, os meus princípios, as minhas vontades, o meu conhecimento, de uma forma que eu viva temente a Deus, de uma forma que eu viva reverente, de uma forma que eu viva com respeito a Deus, em reverência a Deus. Então isso é um pouco do que eu gostaria de falar para vocês hoje e que falou muito ao meu coração, que são verdades que muitos de vocês já devem ter ouvido várias vezes, que a gente já sabe, que assim como as coisas que a gente lê no livro de Eclesiastes, a gente já sabe, mas talvez a gente deixe escondido, ou com a rotina, com as coisas que a gente vive no dia a dia, acaba ficando para trás, acaba ficando encoberto. Então eu gostaria de enfatizar isso, que nós não deixamos de viver a nossa juventude. É hoje que nós somos jovens e é hoje que a gente tem essas coisas tão boas que Deus nos dá, enquanto jovens. Mas não adianta nada viver essas coisas que Deus nos dá se for longe dele. É como correr atrás do vento, é uma vaidade, é coisa sem significado, sem sentido nenhum. Que nós possamos colocar a nossa vida, que nós possamos colocar a nossa energia, tudo que nós fazemos hoje, tudo que nós queremos fazer amanhã, todos os nossos sonhos, colocar tudo isso na presença de Deus e colocar Deus no centro dessas coisas.
já terminando, passando para a parte da aplicação, é muito fácil a gente escutar e falar sobre isso, né? Vocês, como eu disse, vocês já devem ter escutado isso. Vocês podem até estar concordando com tudo que eu tô falando aqui. E isso é fácil, isso é tranquilo. É fácil para mim também falar, concordar, estudar e aprender. Agora no dia a dia, quando a gente acorda todos os dias, quando a gente tem que viver com pessoas que são diferentes da gente, quando a gente tem que fazer escolhas, quando a gente tem que viver o cansaço, é difícil colocar em prática. É difícil colocar em prática isso que nós aprendemos. É difícil viver a minha juventude, aproveitar a minha juventude, aproveitar a minha energia de uma forma que agrade a Deus, de uma forma que Deus está no centro disso tudo. E uma forma de aplicar isso, que eu gostaria até de compartilhar com vocês aqui, que Deus tem, neste exato momento, Deus tem me ensinado e me falado ao meu coração também, que eu gostaria de compartilhar com vocês, da forma como eu estou aplicando esse ensinamento agora, que não é fácil. Essa já, no sentido de que essa já é a 4ª vez que eu tô tentando gravar esse vídeo. Acho que essa vai dar certo, em nome de Jesus. Tentei de uma forma, não deu certo, tentei de outra, não deu certo, tentei de outra, não deu certo, e essa é a 4ª vez. Já são 11h24 da noite, trabalhei o dia inteiro, tô cansada, mas agora é o momento que eu tenho. Eu sou jovem, eu consigo ficar até 11h24 da noite gravando pela 4ª vez. Eu tenho disposição, eu tenho um ambiente que tá somente eu aqui, eu não tenho filhos, não sou casada, então eu tenho essa disposição agora. É agora que eu posso fazer isso, é agora que eu sou jovem e posso ficar até mais tarde gravando e tentando e fazendo o meu melhor. Então é agora que eu posso fazer isso, que eu posso dispor da minha energia, da minha vontade, das características que eu tenho enquanto jovem, das coisas que eu vivo na minha vida enquanto jovem, para servir a Deus. Para, mesmo estando cansada, mesmo tentando pela 4ª vez, ainda assim continuar e tentar fazendo isso agora, porque agora que eu consigo fazer isso. É agora que eu consigo ser jovem e é agora que eu tenho essa disponibilidade enquanto jovem para, nessas condições, gravar e dar o meu melhor. E você também, você na sua casa, né, em alguma coisa que você esteja vivendo, talvez no seu trabalho, na sua casa, na sua família, nos seus relacionamentos, na igreja. É agora, nesse momento, enquanto jovem, que a gente tem que se dispor para fazer coisas, que a gente tem que, às vezes, passar por dificuldades. Sim, não vai ser fácil. Não é fácil viver o dia a dia, não é fácil aplicar o que a gente aprende na Bíblia. Mas Deus nos capacita. E agora que a gente tem essa possibilidade de ajudar um irmão na igreja, de levar uma comida para alguém que precisa, de limpar a igreja quando precisa, de limpar a casa quando nossos pais pedem, de fazer e servir alguém no nosso serviço, de trabalhar para alguém que está precisando, de aprender algo novo para servir a minha igreja, de dormir um pouco mais tarde, mas talvez orar um pouco mais, de poder ler a Bíblia um pouquinho mais, porque eu consigo dormir mais tarde e acordar mais tarde amanhã. Então é agora que a gente tem essa possibilidade, mas é agora que a gente também tem que colocar a nossa vida na presença de Deus. Não é depois que eu chegar na minha velhice, é agora. É agora que eu sou jovem, mas é agora que eu tenho que também temer a Deus, agora e sempre. Então que Deus possa falar aos nossos corações, que Deus possa continuar falando aos nossos corações, que Deus nos ajude a aplicarmos essa palavra, esse estudo no nosso dia a dia, que Deus nos capacite para sermos jovens verdadeiros, que vivem o momento de hoje como jovens, mas que vivem esse momento também na presença dele, temendo a Deus, colocando Deus no centro das nossas vidas. Que Deus abençoe vocês.